e queria apresentar a vocês o Bruno. O Bruno Porto, eu digo que é uma instituição do design brasileiro, né? E a maior prova disso é que em 2017 ele recebeu o prêmio Brasil Design Award da Associação de Empresas de Design Brasil, atribuído pela contribuição do seu trabalho proporcionado ao design brasileiro, atuando como referência e porta-voz do setor. E o Bruno também é um produto de exportação que a gente divide com o mundo, né? Ficou emprestado um tempo na China, em Xangai, onde ele deu aulas, fez exposições de promoção de design gráfico, de ilustração, de banda desenhada, de cinema brasileiro. 5 anos depois, ainda voltou da China cheio de novidades, incluindo um filho, o Made in China. Made in China. Né? Aí ficou em Brasília mais alguns anos, onde ele coordenou um curso de design gráfico que se tornou um dos melhores do país, sob o comando do Bruno. Mesmo, né? Foi premiado por isso. E, Professor, e aqui, desculpa interromper, mas eu sim, queria perguntar se foi daí que surgiu o livro dele, o Como Botafogo Conquistou a China. Exatamente. exatamente, Ah, Botafogo esse. E aí, além de continuar, bem, o que eu digo, ele continua exercendo essa onipresença, e que se o currículo dele fosse apresentado como letreiro de cinema, ia ser mais longo que o filme, né? Tá? Se vocês quiserem conferir isso, dá uma olhada lá em brunoporto.com, que é o site dele, que vocês vão ver que eu não estou exagerando. E atualmente o Bruno está cedido para os holandeses, né? Cumprindo isolamento social lá em Haia, junto com o Arthur e a Luciana, enquanto faz um doutoramento para aliviar o tédio todo, né? E hoje, então, eu tenho esse privilégio de apresentar meu amigo Bruno Porto para vocês, com esse tema tão diferente, Singular, peculiar. peculiar. Pois é. Então, Bruno, a sala é sua. Eu, Obrigado, Gabriel. eu, Obrigado pelo exagero, né? Mas eu pela vou. gentileza, pelo convite, Suzano, obrigado pelo convite. Eu estou realmente muito feliz em poder estar aqui com vocês, quer dizer, estarmos juntos, mesmo que neste momento. Todos estão me ouvindo bem? Volto a sim, perguntar. Sim? Bruno, só um segundinho. Eu vou tirar o microfone aqui e vou pedir para todos fazerem o mesmo. Eu acho que todo mundo já deve ter feito isso, já estamos acostumados com isso, Ótimo. só para evitar retorno de áudio, problemas Tá. assim. Então, qualquer coisa a gente liga o microfone. Eu às vezes me esqueço de ligar o microfone e começo a falar, mas aí é só lembrar. E aí eu já peço desculpas antecipadas, embora vocês, como alunos do Gabriel, já estejam acostumados com o sotaque carioca, mas é que como nós vamos falar hoje de banda desenhada, e banda desenhada no Brasil é conhecido como histórias em quadrinhos, eu eventualmente vou escapulir e falar em quadrinhos, mas entendam, por favor, que estou falando das BDs, da banda desenhada. O que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco é a minha pesquisa acadêmica, quer dizer, são recortes da minha pesquisa acadêmica, que é sobre os aspectos do design gráfico nas bandas desenhadas, né? Ou no campo da banda desenhada de uma maneira geral, que não é uma coisa muito comum de se ver. Você tem os estudos acadêmicos, as investigações acadêmicas no campo da banda desenhada são assim extremamente amplas, vão dos personagens à narrativa, ao lettering, a sarjeta, que é aquele espaço em branco que fica entre os quadrados, né, os quadros, né, uh, revisões históricas ou investigações históricas, né?
a mulher na banda desenhada, os orientais na banda desenhada, um determinado autor e tudo mais. Agora, dentro dessa questão do design gráfico, ainda são muito raros os estudos que vão diretamente nisso. Eles, às vezes, estão tangenciando isso. Quando você está falando de letreiramento, né, você está falando de design, mas não dentro do ponto de vista do designer, do profissional, né, ou muitas vezes nem usando o vocabulário ou as nossas referências para isso, né? Então, isso é uma das coisas que eu estou seguindo aqui no meu doutoramento na Universidade de Tilburg. Os meus orientadores não são orientadores de banda desenhada, são de duas áreas de etnografia digital e de linguística, o que está sendo uma coisa extremamente salutar e excitante, porque são pontos de vista diferentes. Isso eu acho que a gente concorda que você sair da sua zona de conforto é a melhor coisa para se crescer como profissional, como investigador, enfim. Deixa eu começar a descobrir como é que nós vamos sharear isto aqui. Eu vou... Peraí, temos aqui isso aqui. E aí temos isso aqui. E deixa eu ver se eu shareio isso aqui. Né? Estamos todos vendo isso aqui? Com certeza. Então tá ótimo. Bom, agora eu não vejo mais vocês, mas tudo bem. Deixa eu trazer isso para cá. Acho que estamos aqui. Queria só, antes de tudo, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar o livro do Botafogo na China mais uma vez, por favor, abram o microfone, perguntem, enfim, tá? Isso aqui é um... Que eu sou flamenguista, por isso que eu perguntei. Mas ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. O importante é ter saúde. Né? Bom, vamos conversar. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Eu vou falar de identidade visual dos super-heróis dentro... Primeiro eu vou começar falando sobre os logotipos, tá? Que a gente, né, sabe, o logotipo vem da junção de dois termos, de logos e tipos. Logos significa palavra, discurso, e tipos, marca, imagem, forma, ou seja, é uma maneira única, né, é a forma que a palavra tem, né, ou é uma imagem que um determinado discurso, que uma determinada palavra toma. Isso a gente vê que é uma coisa existente em marcas, de lugares, de cidades, de empresas, né? E peraí, fica aqui. Foi? Sim, foi. E no caso, deixa eu ver se eu boto esse negocinho aqui, de revistas em quadrinhos, revistas de banda desenhada e personagens, tá? Essa daí é a capa da revista Action Comics, número 1, a capa de estreia, que teve um personagem, né, a apresentação do Super-Homem, né, o Superman, hoje não mais traduzido globalmente, conhecido como Superman, mas tanto em Portugal como no Brasil, o Super-Homem. E o logotipo Superman é um logotipo que acompanha ele desde o primeiro quadro, da primeira página, da primeira revista em que ele entrou. Tá? Conseguiu andar aqui. Essa utilização de logotipos, tá, dos nomes, na verdade, é de uma tradição antes das revistas em quadrinhos, das revistas de banda desenhada, que vem das tiras de jornais.
tá? No primeiro quadro da tira de jornal, principalmente nas páginas dominicais, você tinha o nome da tira, o título da tira representado graficamente. Isso às vezes mudava, né, como no caso do Little Nemo, como no caso do Flash Gordon, enfim, que eram ilustrações que muitas vezes dialogavam com o que estava acontecendo na história, mas em outros casos, como o Terry e os Piratas e Tarzan, era uma marca, já era a marca utilizada para isso. E ficava sempre no canto esquerdo do primeiro quadro. As tiras em quadrinhos, a partir da década de 30, saíram dos jornais e foram para as revistas, para os chamados comic books. Tá? Os primeiros comic books, eles nada mais eram do que as tiras dos jornais recortadas e montadas, né, num formato de códex, né, de livro. Na verdade, na época, você tinha tanto as tiras que saíam semanalmente dentro do jornal, como nos domingos, né, no Brasil era na quinta-feira, na quinta-feira, você tinha o suplemento, que era um suplemento das tiras que saía uma vez por semana. E era no formato tabloide. O que acontece é que nos anos 30, no início dos anos 30, você descobre que se você dobra o formato tabloide no meio, você ganha o dobro de páginas e você ganha um formatinho que é mais que pode ser mais facilmente transportado e que podia ser vendido não como um jornal, mas como uma publicação, como uma revista, né? E nas revistas as primeiras temáticas, os primeiros títulos, eles eram temáticos, eles eram sobre assuntos. Então, como nos jornais você tinha aventura, você tinha humor, você tinha as tiras familiares, etc. e tal, você juntava e fazia uma revista totalmente temática, né? Elas não tinham os nomes dos personagens na revista em si. Então, nesse caso, quer dizer, as primeiras revistas, elas sofrem influências de outros campos, de outras áreas, né? Uma eram as próprias tiras, né? Você pegava tiras que não tinham sido utilizadas ou que tinham sido utilizadas com grande sucesso e reformatavam elas para as páginas. Você tinha influência da animação, da indústria da animação. A gente tem que lembrar que na década de 20 e 30 é quando você surge o estúdio do Walt Disney, é quando você surge o estúdio da Warner de animação, que também viravam, né? Quer dizer, eles eram utilizados, as primeiras revistas do Mickey, por exemplo, eram distribuídas gratuitamente como divulgação dos desenhos, né, dos curtas de animação. E você tem uma influência das revistas pulp, da chamada Pulp Fiction, né, que eram revistas de contos com alguma ilustração dentro, né, mas eram contos baratos, eram contos de ficção científica, de terror, de aventura, que era todo um momento de escapismo, né, dos Estados Unidos, que estava passando pela Grande Depressão desde 1929, enfim, tem todo um contexto histórico aí da industrialização, né, da alfabetização de adultos, enfim. Eram revistas que eram baratas de se comprar, muito baratas, e eram descartáveis, eram folhetins. A gente vê que nas capas, que nas bancas de jornais, você tinha uma quantidade absurda, você tinha uma média de 3.000 publicações diferentes que chegavam às bancas de jornais, ou no Brasil nós chamamos também aos jornaleiros, né? E a gente percebe que para você se diferenciar no meio disso tudo, você tinha que ter uma capa que fosse impactante e você identificava o título não pela capa em si, porque ela estava geralmente semi-coberta
por uma outra, mas pelo logotipo, né? Tanto que a gente vê que nessa imagem aqui da direita, a gente tem só os logotipos, né? Você vê os logotipos e não a capa inteira. Então, o logotipo ele tinha essa função de identificação, de comunicação da revista, né? Da publicação. Hoje em dia isso é uma coisa mais absurda, né, em termos de quantidade, e a gente pode pensar, estou falando das revistas impressas, ainda não chegamos no digital, e no caso das revistas em quadrinho, né, você tem esse movimento em que também a revista ela é coberta, você não vê nem o logotipo, né, você vê o canto esquerdo da publicação. Hoje em dia, nas comic shops, né, ou no Brasil se chama gibiteria, nas lojas de banda desenhada, você já tem uma visualização um pouco mais generosa. Tá? Bom, as primeiras revistas em quadrinhos de aventura, né, elas, na verdade, elas seguiam elas seguiam gêneros as revistas pulp. Boa parte das publicações, das editoras de revistas em quadrinhos, elas eram também editoras das pulps, ou, na verdade eram empresários das pulps que precisavam distribuir o seu material e muitas vezes por ser violência, por ter sexo, etc., né, você não conseguia chegar em todos os outros lugares, em todos os pontos de venda. Né? Muitos pontos de venda não aceitavam essas revistas, e o fato de você, de repente, estar vendendo revista infantil, né, ajudava nesse composto promocional. Então, a gente vê aqui que as primeiras revistas em quadrinhos, assim como as primeiras revistas pulps, elas eram temáticas. Então e elas quase que reproduziam, né, histórias de aventura, histórias de ficção científica, histórias da selva, etc. e tal. Nesse contexto surge o super-homem. Tá? Surge o primeiro super-herói, era um gênero que não existia, ele nem vendido como super-herói ele era vendido como um personagem de ficção científica, porque era justamente isso, era um alienígena que vinha para a Terra, e na Terra ele demonstrava poderes, né, mais do que o homem, maiores do que um homem normal, né? Tanto que você tem então um super-homem. Né? Na verdade, o super-homem ele é um grande diálogo entre as diversas formas, as diversas formas de comunicação em massa do início do século. Então ele tem influência dos personagens de filmes de aventuras, do Zorro, dos filmes de pirata. Ele tem referência de literatura pulp, né? Você tem aqui o Doc Savage, que era um personagem de literatura pulp que você vê ele chamado em algumas histórias como super-homem, mas não como o nome dele, mas como um adjetivo, né? Os próprios criadores, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles falam, a gente é muito influenciado pelo Popeye, que é um cara normal, que de repente tinha uma grande força, né? Pela agilidade do Tarzan, né? E de outros personagens. Rapidamente falando, tem uma história do Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan, que é um personagem que inclusive virou filme da Disney há pouco tempo, chamado John Carter de Marte, que foi uma grande influência, na verdade foi quase que uma cópia, né, invertida que eles fizeram. O John Carter of Mars era um terráqueo que foi para Marte e por conta da diferença de gravidade, etc. e tal, ele adquiria super força, ele pulava, ele dava saltos, etc. e tal. Isso, enfim, é o que o super-homem fez, só que invertendo, né, a condição de alienígena. E você tem dois outros personagens da dupla Siegel e Shuster, né, que também influenciaram nas feições do personagem, nas roupas, né, que é o Doutor Oculto que está ali no canto. Mas, enfim, como a gente pode ver, né,
a gente tem aqui uns rascunhos que são do início dos anos 30 do Super-Homem, né? The Superman, a science fiction story in cartoons, tá? Não existia ainda, na época desses rabiscos, a revista em quadrinho, o comic book, tá? E a gente vê que desde o início, desde os rascunhos do Super-Homem, a gente vê que o logotipo dele faz uma referência, ele busca como referência, ele busca uma associação com os logotipos das revistas de ficção científica das pulps, que eram a Amazing Stories, que era Astounding Stories of Super Science, né? Então são títulos que visualmente, né, e no caso do Astounding Stories of Super Science, você ainda pega um super nessa história, você vê uma referência a essa perspectiva das letras, né, ao tridimensional, à extrusão que as letras têm, e essas revistas são, a Amazing Stories é a primeira revista totalmente de ficção científica, de 1926, quer dizer, ela é mais de 10 anos antes do surgimento do Super-Homem, e Siegel e Shuster eram leitores ávidos disso, né? A gente tem uma revista de pulp, que é a Marvel Science Stories, que sai no mesmo ano da Action Comics, e a gente tem essa Super Detective, 1942, que era da Trojan Publishing, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente da Trojan. A gente vê que já tem de novo um super, uma extrusão e tudo mais, né? Esse logotipo do Super-Homem, ele na verdade ele acaba sendo ele é muito importante para você estabelecer o personagem, tanto como tanto o nome do personagem, né? Porque ao contrário de um símbolo, você consegue ler ele, né? Você não induz. E ele estabelece o personagem quando a própria forma visual do personagem ainda não estava totalmente fechada, né? Aqui a gente vê o escudo do Super-Homem, né? Como ele muda nos primeiros números da revista da revista Superman, ele inclusive muda quase que de página para página, de uma história para outra, de um número para o outro, ele modifica, ele começa, né, na Action Comics como um distintivo policial, depois ele vai se tornando um triângulo, depois ele vai se tornando um diamante, o S vai mudando. Cromaticamente, você tem uma variação muito grande de vermelho com amarelo, com preto, a letra em vermelho, a letra em amarelo, né? Em alguns casos, né, publicitários, você vê o logotipo Superman mais proeminente, às vezes até substituindo o escudo no S, tá? Então, o Super-Homem surge em 38 e é só em 1948, quando você tem o primeiro filme dele, live action, que você passa a ter uma roupa física, né? Que aí sim você passa a ter uma certa uniformidade na maneira como o personagem, como o escudo acontece. Mas até então era o lettering, né, esse logotipo dele, que era utilizado para representar o personagem. Aqui. À esquerda, a gente tem os três logotipos Super-Homem, né, os três logotipos Superman. Na primeira história em que ele aparece, no primeiro quadro da Action Comics, na primeira tira de jornal, tá? Que já é de 1939 também, e na primeira história da revista Super-Homem. Ele é o primeiro personagem a ganhar uma revista própria, com nome próprio, né? Como eu falando, até então você tinha títulos genéricos, né? Ou temáticos: Action Comics, Jungle Comics, Adventure Comics, Science Fiction Comics, né? Você tinha isso. E o Superman, que surge em 39, é o primeiro título disso. E aí a gente pode ver que nas aberturas, né, aqui embaixo no rodapé, eu não sei se vocês estão enxergando mais ou menos, há uma grande mudança cada vez que surge o desenho, tá?
E na própria capa da revista, né, o número 1, número 2, número 4, o número 5, você mudava isso, porque o Joe Shuster, que era o desenhista, ele não estava se baseando, ele redesenhava, cada vez que ele ia fazer uma capa, ele estava redesenhando, ele não usava uma cópia disso, né, como base. E aí você tinha uma grande variação nas letras, a gente pode perceber que o S é o maior, mas a perspectiva é errada, você tem as hastes das letras são finas e grossas, você às vezes tem o P na frente da letra E, né? Você tem o A na frente do N, enfim, era uma coisa muito sem uma uniformidade, sim, né? E isso vai durando até o número 6 da revista, que sai no segundo semestre de 1940, quando eles pegam um letrista das Pulps, que se chama Ira Schnapp, que trabalhava para Trojan, tá? Que foi uma das empresas que havia sido comprada pelo editor que comprou a National, que na época era como a DC Comics era chamada, e ele pediu para o Ira Schnapp se basear no formato, né, dos letterings que o Shuster tinha feito, então ele junta, né, algumas coisas e ele define esse logotipo Superman. E esse logotipo Superman, ele é utilizado de 1940 até 1983. Por mais de 40 anos ele é utilizado nas capas das revistas e na maior parte do merchandising. É claro que você tem um ou outro merchandising que é esculhambado, né? Mas você tem isso. E ela muda em 1983, ela sofre um pequeno redesenho, imperceptível redesenho, né? Esse logotipo do canto, esse logotipo com a letra amarela, tá? Do número 386 da revista Super-Homem até a 385 é o logotipo do Ira Schnapp e depois esse outro logotipo. E que são mudanças a olho nu, né? Quer dizer, imperceptíveis. Só comparando o antigo em cima e o novo embaixo, é que a gente vê que há uma uniformização na, eh, na espessura das letras, né? Na questão das curvas da tipografia, dos caracteres, né? O P e o U e o R, né? As curvas são homogeneizadas, por assim dizer. Corrige-se o S antigo ele caía para a esquerda, né? Ele está um pouco caindo, e aí você gera uns ruídozinhos. Eu não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas ele cria uns ruídozinhos, né, de branco entre as letras. Como você pode perceber, o M e o N eles ficam mais bold, eles, né, engrossam as hastes, o logotipo fica mais curto, o ângulo, o arco fica melhor desenhado, ele é mais um arco do que uma diagonal, né? Isso cria espaço nas capas, né? Quer dizer, isso abre mais espaço nas capas. E esse logotipo, então, ele é utilizado durante mais de 40 anos e além, né? Ele, na verdade, vem sendo utilizado há 80 anos, se a gente for pensar. O Super-Homem é de 38, ele fez 82 anos agora, mas ele é utilizado para dar essa unidade entre essas diferentes publicações que ele tem, entre os diferentes produtos que ele tem. E ele gera também personagens, né, e títulos de revistas derivados, né, ou derivativos, né, como o Superboy, que surge no final dos anos 40, Supergirl no início dos anos 50, a Superwoman, a gente vê uma data aqui de janeiro de 42, ela na verdade tinha sido só um trademark, eles haviam só feito o registro para impedir que outras editoras, outros criadores usassem esse nome, mas depois, recentemente, ela é utilizada, né? E a gente vê que, além do Super, né? Super Sons, Super Team,
Supergirl, etc. e tal, você começa a ver algumas referências aos mesmos códigos visuais que deram forma ao logotipo Superman. Tá? Então, da mesma forma, o Super-Homem é tido como o iniciador, né, o protótipo de uma linhagem infinita de super-seres. Né? E, Bruno, oi, deixa eu só te fazer uma pergunta. No slide anterior, você tem uma revista lá, Bizarro, com tudo invertido na capa. Do que sim, se trata? o Bizarro é uma versão negativa do Super-Homem, tá? É um personagem que surge nos anos 60, em que você tinha uma espécie de uma Terra invertida, tá? Tá, Tipo Stranger Things, tá? tá. E em que tudo é invertido. Então o Bizarro ele é mau, ele fala errado, né? Esse conceito depois foi atualizado para diversas coisas, quase como um clone que não deu certo, um clone defeituoso. E aí esse logotipo é, era um logotipo que, assim como, né, ele é uma versão invertida, ele tem o S invertido no peito, né? A gente pode ver que aqui a gente tem um bizarro. Você está vendo meu cursor, Gabriel? Sim, Tá. sim, podemos ver. Então aqui a gente tem a revista Bizarro, que é uma revista de 2013, tá? É, E aqui embaixo a gente tem uma outra revista do Super-Homem que ele enfrenta o Bizarro, Bizarro's World, né? Que era uma série, e para essa série eles inverteram os logotipos nas capas, entendeu? Então é um logotipo que você, né, assimila ele, você compreende ele mesmo invertido, mesmo com cores diferentes, mesmo em preto e branco, né? Você associa ele ao personagem Super-Homem, né, mesmo de todas as formas. Deixa eu ver se tinha alguma coisinha aqui embaixo. Ah, tem os Super Amigos aqui embaixo, né? Os Super Amigos, que é o desenho animado. Bom, o que eu tinha falado era que o Super-Homem ele influencia todo esse gênero. Então, para você ter um gênero, principalmente na cultura pop, o que você precisa ter é cópia e repetição. E o Super-Homem é copiado exaustivamente, repetidamente, por todo mundo que vem depois. Tá? Os códigos visuais, quer dizer, na verdade, o Super-Homem não inventou a questão da identidade secreta. O Super-Homem não inventou o fato de botar a capa no pescoço. O Super-Homem não foi o primeiro personagem a voar, nem o primeiro personagem a botar uma sunga por como é que se chama? Um calção? Calções vermelhos, né? Não sei como é que se chama. Fala em Portugal, no Brasil a gente fala uma sunga, um calção de banho, né? Ou uma cueca, uma roupa de baixo por cima. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a fazer tudo isso junto dentro de um contexto de uma narrativa diferente, né? Uma narrativa que misturava o herói, né, com a ficção científica dentro de um cenário urbano, né, das histórias de detetive, das histórias policiais. E a partir do ano, logo no ano seguinte, você vê o surgimento do Batman, que é um decalque do Super-Homem, né? Tem um símbolo no peito, tem os shorts, tem a capa. E aí você passa a ver o Capitão Marvel, o Lanterna Verde, o Wonder Man, né? Todos esses personagens, eles vão assimilando visualmente, quer dizer, contextualmente varia, né? Vão se apropriando de elementos visuais do Super-Homem. E na questão do logotipo é a mesma coisa. Não basta você, às vezes, ser só um personagem, né, ser só a aparência de um super-herói. Você também tem que se apresentar, também tem que ser identificado como um super-herói. E para isso, a sua única referência, né, é o seu precursor, é o pioneiro. Né? Então, da mesma forma que o super-homem influenciou visualmente os códigos visuais dos super-heróis, das roupas, dos uniformes, dos escudos e tudo mais,
A mesma coisa acontece no logotipo, de três formas, né? Ou em três vertentes. A primeira é a perspectiva, tá? É a letra que vai diminuindo em perspectiva, que no caso da ficção científica, lá nas Astonishing Tales ou nas outras revistas, você podia semioticamente fazer uma interpretação de que aquilo é o foguete espacial que está indo à distância, né? Ou o disco voador que está se aproximando e chegando na Terra, né? No caso do Super-Homem, você tem o salto, você tem o pulo, né? Você tem não apenas o sujeito que veio de um outro planeta distante, de Krypton, ou de Marte, ou de seja lá o que for, né? Como você também tem a pessoa que salta. Você tem o arco que as letras fazem, né? Aqui a gente tem um bom exemplo de um logotipo que não tem o arco, né? Que é um logotipo do Chip Kid, feito para essa All-Star Superman, que você tem apenas a perspectiva. Mas você tem o arco, que pode ser um arco de diversos ângulos, ele não tem um ângulo, ele pode ser um arco frontal, ele pode ser diagonal, ele pode ser visto de cima, de baixo, e você tem a extrusão, né, o tridimensionalismo da letra que, de novo, confere uma espécie de força, de poder, né, à letra e, consequentemente, à identidade do personagem, né? E aí, se a gente for ver os personagens que surgem na sequência, o primeiro é o Batman, tá? E logo na primeira história do Batman, a gente já vê que há um posicionamento diagonal da letra dele e um tridimensionalismo, né? Uma tridimensionalização das letras, né? Do do B, do A, do T. O tridimensional ele é um pouco diferente da sombra, tá? Embora a sombra também tenha esse sentido de ser uma coisa que se descola do chão, né? A sombra se descola do chão é o cara que pula, que voa, né? Mas o tridimensional ele dá essa questão da força. E aí você vê, a gente vai ver o Batman um pouquinho mais à frente, com mais detalhes, você vê um Batman já na segunda aparição dele, diagonal em perspectiva, e depois, meu amigo, depois você vê praticamente o arco do Super-Homem, quer dizer, é quase que uma supermanização do nome Batman, tá? A mesma coisa acontece com a Mulher Maravilha, com o Átomo, com o Tocha Humana, o Capitão América, né? A maneira como você apresenta o personagem, né, tipograficamente, né, faz tanto sentido como você apresentar o uniforme dele, né? Então ele é percebido como um super-herói muito por conta disso. Opa. No caso das revistas que não são título, que não tem o nome de um personagem, isso fica mais claro ainda. Quando a revista tem um título genérico como Master Comics, Wonder Comics, Exciting Comics, Winner Comics, seja lá o que for, né? Você precisa utilizar desses códigos para comunicar rapidamente, olha, é uma revista de super-herói. Até porque essa revista podia mostrar uma outra coisa num determinado número, mas você está aqui dizendo, né, você está comunicando esse gênero nas bancas rapidamente. Nos anos 50 você não tem muitos super-heróis que surgem, mas nos anos 60 você tem o advento da Marvel, né, que era uma editora na época chamada Atlas, né, quer dizer, pouco antes de virar Marvel, ela era Atlas, antes ela era Timely, né? E com a decadência dos super-heróis depois da Segunda Guerra Mundial e durante a década de 50, ela ficava publicando história de monstro, história de ficção científica e monstros. E aí ela começa a apresentar uma nova vertente de super-heróis. Não eram aqueles super-heróis perfeitos da década de 40, né?
como um Batman, um Mulher Maravilha, um Super-Homem, né, que eram playboys milionários, uma deusa amazona. Não, esses caras eram monstros. Era um menino que teve um acidente, foi picado por uma aranha radioativa e vira uma aranha. O outro vira um monstro que estoura a bomba gama, que é enfim, todo um discurso do medo da bomba atômica e tudo mais. Enfim, e aí, como é que você apresenta esses caras, né, esses monstros, esses personagens, dizendo, olha, esses aqui também são heróis, né? O Hulk não tem uniforme, o Quarteto Fantástico no início não tem uniforme. Você se vale dos códigos visuais. Essa é a primeira história do Homem-Aranha, a primeira página do Homem-Aranha, a gente já vê que tem um Spider-Man, né, bem Superman, né, por assim dizer. O Hulk, você tem uma extrusão frontal. Os X-Men, o logotipo dos X-Men é praticamente um logotipo do Super-Homem, né? Você sem o arco, você tem a perspectiva, tudo isso. E isso, obviamente, vai para os outros personagens, né? O Wonder Woman, quando passa a ter um logotipo que não é rabiscado, a gente, enfim, vai ver isso um pouquinho mais à frente. E isso existe até hoje, tá? Eu fiz um levantamento em 2016 que mais de 85% dos principais personagens, dos principais super-heróis, em algum momento da sua trajetória, tá, tiveram o logotipo utilizando um desses três, ou pelo menos um desses três códigos visuais, né? O arco, a extrusão ou a perspectiva. E a gente vê que muitas vezes quando o personagem é apresentado, isso acontece. Então aqui a gente tem décadas de 70, 80, 90, 2000, 2010, esse The New Superman, né, esse All New Wolverine, esse Deadpool são dessa década agora da gente, né, da década de 10. Né? 2020 é o último ano da década de 10. Tá? Isso a gente vê não apenas nos quadrinhos. Tá? A gente vê essa assimilação desses códigos quando você está querendo de alguma forma associar um produto, no caso aqui é um produto da GE, um fashion show, né, uma moda, um curso, enfim, você vê a assimilação desses códigos, né, de um ou mais desses códigos, para associar aos valores do super-herói. Tá? Quando se trata de brinquedos, de produtos, né, então nem se discute. Né? Você dificilmente vai ter a palavra super-herói, seja em português, em espanhol, em inglês ou o que seja, que não tenha uma dessas referências. E se os produtos forem produtos piratas, então mais ainda. Né? Que é o caso do Special Man e dessa Liga da Justiça, que é o Sense of Right, que na verdade é um Sense of Wrong, porque você consegue quebrar todos os copyrights, né, de Marvel, DC, Disney, Dream, né? Olha o Shrek ali, que coisa linda, maravilhosa. Isso o Bruno está falando da experiência chinesa dele agora, né? Não, isso, né? Então você vê assim, olha, tem o Senhor Incrível, tem Homem-Aranha, Tartaruga Ninja, é uma maravilha, tá? Bruno. Bruno? Sim, alguém perguntou. Olá, desculpa. Olha, olá, prazer. Eu não consigo, eu não quero cortar o raciocínio e muito menos. Mas o Bruno disse algumas vezes sobre a questão da vestimenta e do uniforme. Nós estamos falando de personagens que nasceram em 30, 35, 39. Eu acho que o Super-Homem foi o primeiro personagem que utilizou uma legging no mundo. Né? O homem só hoje... o homem utiliza uma legging, para um homem utilizar uma legging demorou muitos anos e hoje se utiliza nos ginásios e não há mais nenhum preconceito em relação a isso.
E todos os outros super-heróis que vieram depois também utilizaram roupas se analisarmos de uma forma, são roupas sensuais. Obviamente, as super-heroínas que vieram, era normal ter esta sensualização da mulher, porque nós estamos próximo à arte nova e art déco, da sensualização da própria mulher, mas há algum momento ou um porquê ou alguma investigação do porquê que a vestimenta do super-herói era esta vestimenta mais sensual e o porquê disso? Excelente pergunta. Na verdade, o Super-Homem não foi o primeiro a usar o legging, tá? Esse sujeito aqui, o Fantasma, ele precede o Super-Homem em 2 anos, tá? E ele já usava... Ele não é considerado um super-herói por 2 motivos. O primeiro é que ele não tem superpoderes, que o Batman também não tem, mas isso é uma outra discussão, né? Ele precede o Super-Homem em 2 anos, pelo menos, e ele já usava a legging, né, e o short por cima da roupa, né? E ele também tinha um símbolo no cinto dele, que era uma caveira no peito, no cinto, né? Mas um triângulo e tudo mais. Então, em nenhum momento nas entrevistas do Siegel e do Shuster eles mencionam o Fantasma como uma influência, um precursor. E eles mencionam outras, né? O que eu suponho é que, vamos lá, o Fantasma ele era publicado nos jornais, né? Isso aqui a gente tem que pensar que era a década de 30. Então, é bem provável que a tira do Fantasma não seja uma tira que chegasse na cidade onde os rapazes liam, né? Ou vamos dizer, até que chegou e de repente ele não ligou. O que eu digo que, mas a gente considera uma influência, se não nos criadores, mas na percepção do público. Para o personagem ser aceito com uma calça por cima, né, e com capas e capaz de voar, você tinha que ter, né, isso já vinha sido trabalhado na percepção do leitor de tiras, de aventura, de ficção científica, já há um tempo, né? Esse cara daqui é essa vestimenta, né? Você vê que a primeira bota do Super-Homem, ela era isso aqui. Ela tinha ela era das lutas greco-romanas, que era um esporte que o Joe Shuster praticava na escola. E você tinha essa coisa da sunga por cima ser tanto da luta greco-romana como do homem forte de circo. A gente está falando da década de 30, né? Então o circo era o entretenimento fantástico, era o Netflix da época, né? Era onde você tinha cores e luzes e cheiros e coisas exóticas e homens muito fortes, né? Então a sunga por cima, né? Aqui a gente tem um Superman numa revista britânica de halterofilismo. Essa era o código visual que dava a entender que aquele cara ele era muito forte. E o cara que era muito forte, ele geralmente era muito saudável, ele era muito ágil, né? O Tarzan ele usava uma sunga, né? Nos filmes, né? Então eram as referências que ele tinha. Esse personagem aqui do canto direito, o Dr. Occult, era uma espécie de Doutor Estranho, né? Era um detetive místico. E nessa história ele usa, que é uma história ele é criado pelo Siegel e pelo Shuster, pelos mesmos criadores do Super-Homem. Ele usa também um short por cima. Na ficção científica a gente já tinha um pouco isso, nas histórias do Flash Gordon, do Alex Raymond, né? Então assim, isso já vinha há um tempo, né? Mas isso vai sendo costurado, era muito uniforme que a pessoa utilizava, né? Eu já respondi mais ou menos? Sim. Excelente pergunta. Obrigado. Façam perguntas. Estávamos aqui. Então, de novo, voltando agora um pouco para a questão da tipografia, a gente pode ver que esse uso desses códigos visuais ele é utilizado não apenas nos produtos de super-heróis, mas em livros acadêmicos, em revistas, em qualquer coisa que você está tentando associar aos valores
né, desses personagens ou desse gênero, né? Quando a gente está falando de paródia, então isso é batata, isso é fácil, né? A gente tem ali em cima à esquerda um desenho animado do início dos anos 40 do Bugs Bunny, né? Que eu não sei como se chama em Portugal, no Brasil ele foi traduzido como Pernalonga, mas é o coelho do What's Up, Doc? Né? Você tem a revista Mad, você tem a Disney. Quando você quer fazer uma paródia de super-heróis, você já se vale desse tipo de letreiramento, desses letterings ou desses códigos visuais, da mesma forma que você usa a capa, ou a sunga, ou mesmo, né, a posição desses personagens. No caso do Super-Homem, ele então manteve, né, quando a gente vai para uma outra mídia, né, o Super-Homem não foi o primeiro personagem a ter um live action, né, ter um filme, esse foi o Capitão Marvel. E na verdade até demorou bastante, demorou 10 anos, o primeiro filme dele com Kirk Allen, o primeiro seriado é de 48, mas no início dos anos 40 ele já tinha animação dos irmãos Fleischer, né? Então você vê que esses códigos e esse logotipo, ou adaptações desse logotipo, fazem essa migração transmediática, né? E no cinema, a gente vê o mesmo logotipo nos 4 filmes da década de 70 e 80, que são estrelados pelo Christopher Reeve, né? Desde o Super-Homem de 77 ao Super-Homem The Quest for Peace 4, que é horroroso, de 87. Então, durante 10 anos, os filmes do Super-Homem também faziam uma referência a essa... Quer dizer, faziam uso desse logotipo, inclusive nas traduções, né? Super-Homem em busca da paz, em busca pela paz, né? Então, de 41 a 87 isso acontece. Isso não acontece hoje... não, desculpa. Na década de 90, a gente vê um distanciamento disso, tá? Você pode ver no seriado live action Lois and Clark, The New Adventures of Superman, você não vê o logotipo, mas você vê o arco, você vê a perspectiva, né? Na série animada de 96, né? Que depois vira revista em quadrinho, você continua vendo isso. Você não vê o uso direto do logotipo, mas os mesmos códigos. E aí, no século XXI, a gente esquece completamente de tudo isso. Entendeu? Você não tem nada disso, inclusive, curiosamente ou não são os filmes mais bem-sucedidos de super-heróis, né? Você vê o que acontece em termos disso. A gente tem uma coisa que é a globalização, né? O Superman, ele deixa de ser super-homem e passa a ser Superman nas revistas, de uma maneira geral, porque facilita muito mais você licenciar uma marca, um logotipo. Você não precisa fazer novos logotipos. Então, no caso desses filmes, Superman Returns, Man of Steel e Batman vs Superman, você tem uma fonte que é distribuída, né, para os diferentes países, e você faz o subtítulo do filme de uma maneira mais fácil. E aí você tem um reforço em cima, você tem um trabalho em cima do escudo, do símbolo do peito, que inclusive muda, porque aí você vende mais camiseta, mais boneco, mais produtos, tá? Por outro lado, quando a gente vê, de uma maneira geral, a migração para outras mídias, tá? De outros personagens, você vê que se mantém, de alguma forma, os mesmos códigos visuais. Isso até hoje, até a nossa época Netflix. Mas esses não são os únicos códigos visuais que a gente vê nos super-heróis. E aí é uma coisa muito curiosa. Você tem uma série de personagens, né, dentro do gênero que são com referências ao sobrenatural, né, ao horror, a histórias
de ficção científica, né? Mas essa questão do horror é uma coisa muito curiosa, porque os códigos visuais são códigos visuais que não seguem aquela a nossa tradição da ficção científica, né? Seja do arco, ou do salto, ou da força e tudo mais, né? Em inglês a gente tem uma explicativa, quer dizer, uma explicação fácil para isso, que é no supernatural, né? Que em português é sobrenatural, né? Mas em inglês são coisas que são além do natural, além das possibilidades humanas, né? Isso daí não vem das pulps, né? Não teve origem nas pulps, porque se a gente for olhar as pulp fictions da década de 30, por exemplo, e mesmo que é quando você tem o ápice das histórias de horror, o imaginário pictórico está ali, né? Você tem monstros, vampiros, cientistas loucos, enfim, múmias, etc. Mas o lettering, se você vai olhar os logotipos, não tem nada disso, assim, com exceção dessa Eerie de 1937, né? As letras, elas são muito genéricas, elas podiam ser utilizadas para qualquer tipo de gênero, né? Para histórias de aventura, enfim, de qualquer coisa. Essa referência ao horror, ao lettering de horror que a gente vê em alguns super-heróis, isso vem do cinema, tá? Mais ainda, isso vem principalmente dos trailers dos filmes, dos letreiros dos filmes, mais do que dos próprios cartazes. Às vezes o cartaz você tinha você tinha que ter você tinha que se comportar, né, uma certa atenção à moral e aos bons costumes do lado de fora do cinema, mas a partir do momento que você entra, você pode utilizar isso, né? Então você tem, por exemplo, aqui o trailer, o preview do Frankenstein de 1931, né? Você tem o Drácula de Bela Lugosi de 1931 também. Então, essas letras, elas, na verdade, são uma tradução tipográfica das imagens que a gente vê nas telas do cinema, né? Você vê os galhos retorcidos, a névoa, o sujo, né, da moral humana, do monstro, a podridão dos monstros, dos personagens, enfim. É meio sangue escorrendo também, né? Sangue escorrendo, né? Então é uma tradução excelente esse seu background, professor Gabriel. Muito bom, muito bom. Especial. Vou até tirar uma foto. É, e, e, e aí você então vê, por exemplo, é você buscar associar essa textura, esse clima sobrenatural nas letras, né? E a gente vê isso nos personagens, quer dizer, puxando aqui, né? A gente vê que a maior parte dos códigos visuais surgem já desses filmes da década de 30. Tá? O sangue escorrendo, o cortado, o rasgado, o lanhado, né? E que isso daí você vai ver em outros personagens. E aí você fica pensando o seguinte: como é que isso se reflete nos personagens, né? Nos personagens, nos super-heróis? A gente tem principalmente dois momentos em que isso acontece. A gente tem letras de raios elétricos, de eletricidade, né, que é uma coisa que vem desde Frankenstein, da eletricidade, e você tem o fogo, que em muitos casos também você tem uma leitura de o fogo do inferno, né, enfim, da danação. E, na verdade, os raios elétricos, por exemplo, são de 1939, a primeira observação, o primeiro trabalho que a gente observa que isso aconteceu é poucos meses depois do surgimento do Super-Homem, né? Já são personagens, você já vê que já são super-heróis, né? As roupas, os trajes, a coisa do legging, né? Do cinto. Então você tem um Stardust
que era o Super Wizard, e ele lançava raios pelas mãos, assim como Shock Gibson, né, que era publicado na Speed Comics. E aí você vê que tanto Stardust, quanto Shock Gibson, quanto Speed Comics, você tem essa emulação da eletricidade, do choque elétrico. Tá? O Tocha Humana, o Flama e o Lanterna Verde são personagens de 1940, tá? Ou seja, 2 anos depois do Super-Homem surgir. E eles usam essa coisa do fogo, né? Então você tem no lettering dos logotipos dos personagens, essa eu odeio usar esse termo, mas essa tangibilização, né, do elemento, e que é um elemento de identidade, né? Assim como o Shock Gibson e o como é o nome dele? E o Stardust, né? Eles lançam raios elétricos, o poder deles são esses raios elétricos, né? O Flama o Flama, o Tocha Humana e o Lanterna Verde, quer dizer, isso traduz isso. O Lanterna Verde é um personagem curioso, porque lembram que eu falei que nem todos os personagens tinham a própria revista. O Lanterna Verde ele não surge na própria revista, ele ganha uma revista depois. Mas esses letterings que a gente tem aqui, esses 3, são das primeiras histórias em que ele aparece dentro de uma revista dessas, se eu não me engano, da Adventure Comics. Tá? E a origem do personagem é uma origem curiosa. O anel dele de Lanterna Verde, né? Quer dizer, que ele na verdade não joga fogo, mas o Lanterna Verde, esse Lanterna Verde da década de 40, de 1940, é um meteorito que cai na China. Olha a conexão China aí de novo, Gabriel. É um meteorito que cai na China e que tem poderes místicos. E aí essa pedra, essa coisa chega e vira uma lanterna, né, que era a lanterna que era utilizada para você, né, você não tinha eletricidade, né, mas você é um maquinista de um trem, usa essa lanterna e isso cai na mão desse sujeito e ele ganha poderes do Lanterna Verde. Então, o poder em si não é o fogo, né, mas como ele está dentro de um receptáculo que guardava fogo, né, ele é representado tipograficamente ou caligraficamente, né, se a gente pensar que isso é desenho, isso é manual, né, como fogo. Então, no Tocha Humana e no Flama é uma representação do poder deles. No outro é uma representação do receptáculo onde ele está. Isso fica tão marcado que mesmo quando o personagem é atualizado na década de 60 e não tem mais nenhuma referência a fogo, continua, né, existindo, quando o anel dele é luz, é raio, né, ele continua tendo nos letterings, nas letras e na moldura dos logotipos do personagem, esse fogo, né, por assim dizer. Em 1940 também surge um outro personagem com uma revista própria, que é o Flash. Tá? Hoje você tem a série do personagem, que já é a revisão dele, a atualização dele. Tá? O Flash, no lettering do Flash, a gente já vê também a sugestão tipográfica, né, na italização, não na italização, mas enfim, na slantização das letras, e com essas linhas de ação, uma tradução visual, tipográfica dos poderes do personagem, né, que é a de velocidade, que é de super velocidade. Tá? Agora, esse Flash, lembrando de novo, né, super-heróis tem um pezinho bonito na ficção científica. Tinha um personagem do Alex Raymond, de ficção científica, que é o Flash Gordon, tá? Que teve 3 seriados de cinema, matinês de cinema. Eram seriados que passavam, né, 12 horas, um em 36, um em 38 e um em 40. No de 36, ou seja, 4 anos antes, você já vê essa referência, né,
das linhas de ação e do diagonal. No Flash Gordon's Trip to Mars, você tem a extrusão. E no Flash Gordon Conquers the Universe, você tem letras elétricas e tudo mais. Ou seja, nada se cria, né? Você vai assimilando o zeitgeist da época, por assim dizer. E o Flash é uma coisa curiosa, porque esses são todos os logotipos da revista Flash, desde 1940 até hoje. Hoje em dia a revista mantém esse logotipo desde 2011, tá? Aqui você tem a inserção de um personagenzinho correndo, né? As linhas de ação aqui, elas desaparecem, elas são substituídas pela imagem de um raio, tá? De novo, o raio é o símbolo que ele tem no peito, né? De flash, de velocidade, né? Aqui a gente volta na década de 50, quase anos 60, com a perspectiva, né? E com as linhas de ação. E aí você vai variando, mas todos esses logotipos, eles são, eles se utilizam de um desenho tipográfico para refletir os poderes do personagem, tá? Quando o personagem não tem um superpoder, né? É o caso do Arqueiro Verde. Eu não sei como é que alunos portugueses, como é que se chama o Green Arrow aí? É o original, é o Harrow. Como? Harrow. Não, mas esse é o da televisão, mas e nas bandas desenhadas? Eu acho que também. Também Arrow? Acho, não tenho a certeza. No Brasil ele é chamado de Arqueiro Verde, tá? Mas quando a gente vai pegar o Green Arrow, ele não tem um poder, ele tem uma flecha, né? Uma seta, né? E a gente vê nos letterings das histórias, antes dele ganhar a sua própria revista, que você tem sempre essa referência. Então, às vezes não é só a referência do poder, mas às vezes da arma que você usa, né? E ela é uma referência nos números iniciais, ou nos momentos iniciais, quer dizer, de 1941 a 1957, ela é literal, ela é uma flecha de Robin Hood, entendeu? Depois você passa a ter uma estilização, você passa a ter uma seta, você pode utilizar o alvo, você pode ter letras pontudas que fazem, né, terminações pontudas que fazem uma referência a esse objeto, né, a seta, né? Você tem um pouco a perspectiva. Então, essas também são todas, né, do literal ao mais subjetivo, vamos dizer assim, né? E aí temos nosso Batman, tá? O Batman ele surge em 1939 na revista Detective Comics. O Batman é um personagem com muito mais origens pulp do que o Super-Homem. Ele não tem esses superpoderes. Ele inclusive é considerado um super-herói por associação ao gênero, né, ao grupo dos personagens, a ser membro da Liga da Justiça e tudo mais. Ou como você disse no filme recentemente, qual é o seu superpoder? Ah, eu sou bilionário. Ah, então tá bom, isso é um bom superpoder para se ter. E aí a gente percebe, essas são as páginas iniciais das histórias, mês a mês, tá? Ele surge em maio de 39. Em junho de 39 a gente tem um tridimensional. Em julho de 39 a gente já tem uma perspectiva. Em agosto de 39 a gente tem uma perspectiva menos acentuada e você surge com a cabeça do personagem no meio, né? E aí em 39 você não tem a extrusão ou o arco ou nada, mas no último quadro você tem. No último quadro dessa história aqui de 1939, você tem isso. Depois de setembro de 1939, aí é o momento daquele Batman que parece um logotipo de Super-Homem, né, adaptado. Né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 1940, abril de 1940. Nesse momento é apresentado o Robin, né, que é um contraponto ao personagem, e também surge a revista Batman.
E a revista Batman, que é de março de 1940, ele faz uso desse lettering de setembro de 39, tá? Da quinta aparição do Batman, tá? E aí isso vira o logotipo da revista, tá? E das histórias em si, tá? do personagem. E isso é o mesmo até 1960, tá? Durante, então, né, durante 25 anos, até 1965, é o mesmo logotipo. E a gente aí vê a inserção da mesma forma que você tinha o pictórico da flecha do Arqueiro Verde, do Green Arrow, você tem um morcego. Só que o poder do Batman não é um morcego, ele não é um morcego, ele não é um vampiro, né? Ele não domina os morcegos, ele não comanda os morcegos como o Tocha Humana comanda o fogo e por assim dizer, né? Ele não voa como um morcego, quer dizer, o logotipo é uma representação do aspecto visual dele, tá? Do uniforme dele, né? Da maneira como ele anuncia a chegada do personagem. E a gente pode perceber, então, né, anos 60 e início dos anos 70, que você vê isso nos logotipos, quer dizer, nas pequenas mudanças, né, em que o lettering ele passa a seguir esse desejo de representar, né? Mesma coisa, nos anos 70, às vezes ele é substituído, né, por um personagem. Você vê que ele perde o hífen, né? Ele tinha um hífen inicialmente aqui, ele era o Batman. Aqui o hífen é substituído em agosto de 39 pela cabeça. Então a cabeça ela passa a ser uma espécie de hífen dele, né? Batman. Você começa a ver você passa a dissociar um pouco, eventualmente, a partir dos anos 80 apenas, o lettering da figura do morcego, né? Em 1986 é a primeira vez, e olha que eu olhei todas as capas do Batman, tá? Assim, é muita coisa, galera, são mais de 1000 capas. Essa é a primeira vez que o logotipo entra completamente dissociado da imagem de um morcego, tá? A partir daí, a gente vê, né, sempre ou um morcego ou o lettering sozinho, né? E com a possibilidade de voltar um apoio pictórico do morcego, tá? E assim vamos durante os anos 80 e 90, sempre com um morcego aparecendo. Às vezes, como é o caso desse Legacy aqui, esse logotipo é o logotipo do filme do Batman, do momento, que era aquele filme bizarro que o Batman tinha mamilos, tá? Aquele que enterrou a franquia durante muito tempo. E até hoje, como ele é, tá? Então, ele, em 2002, vai fazendo isso. Em 2011, né, ele passa a ter também uma certa sugestão de que as pontas das letras, são essa barra, né, das asas do morcego e tudo mais. E aí você pode colocar em cima, embaixo, enfim. Tá? Agora, o Batman ele surge na Detective Comics, que tem um nome complicado. Assim, aqui você tem uns exemplos, eu vou pular essa parte. Ele surge na Detective Comics, tá? No número 27 da Detective Comics. E ele logo passa a ser o principal. Mas no número seguinte, ele não está na capa. Ele está só no nome. No número seguinte, ele já aparece. No outro número, ele não aparece, mas você tem uma chamada do personagem. E a partir daí, quando ele não está na capa, ele pelo menos está aqui, nesse avatarzinho que depois vai para o canto esquerdo. Como eu falei para vocês, o canto esquerdo ele é um canto meio nobre, né, nas capas de quadrinhos, porque dependendo de como as revistas estão sobrepostas, você não lê o título da revista, mas você aí vai saber qual é o personagem que ele vai fazer, tá? E a Detective Comics é uma revista que vira a revista do Batman. Ela não tem o título Batman, ela é Detective Comics, mas ela busca associar ou através do logotipo da revista Batman, ou através da moldura do morcego,
ou do rosto do morcego, ou do rosto e da capa, e aí você vê uma variação, né? Você vê Detective Comics apresenta Batman, Batman em Detective Comics, ou essa coisa bizarra aqui, Batman's Detective Comics, tá? São algumas dessas coisas são aulas do que não se fazer com um logotipo. E em muitos casos, principalmente a partir dos anos 80, a gente vê você buscar associar a identidade da revista, né, o logotipo da revista Detective Comics, com o que está acontecendo no logotipo da revista Batman, para você poder fazer aqui, como por exemplo esse Batman Detective Comics, que é o mesmo lettering da revista Batman da época do filme, né? E assim vamos. Então, o Batman de novo, você tem um Vzinho aqui que é um morcego, né? Então, é um momento que a gente vê que o logotipo ele reflete não o poder do personagem, mas a aparência, que é uma coisa que a gente tem também com o Coisa, do Quarteto Fantástico, né? Do Fantastic Four, que é esse monstro de pedra, e todas as vezes que ele deu título a uma revista fora do Quarteto Fantástico, ele... você tem um lettering que ou utiliza das letras bold, né, são as letras compactas e duras e fortes, ou ele tem uma textura e uma cor das pedras laranja dele, né? Aqui a gente tem uma extrusão, 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 né? Então, isso a gente vê, quer dizer, que é da aparência dele, né? Assim como o morcego do Batman, do Coisa é da aparência rochosa que ele tem. Isso a gente vê em outros personagens, mas aí no caso nos uniformes, né, de elementos do uniforme. O Batman ele é um morcego inteiro, né? Mas a Mulher Maravilha, quando ela surge em 1940, o lettering dela não fazia nenhuma referência a absolutamente nada, né? Ele era um lettering manuscrito. Aí eu não sei, talvez porque a mulher não sei, não sei. Nunca se sabe passa pela cabeça desses caras. Mas em 1982 eles redesenharam o uniforme dela e a águia que tinha como símbolo no peito dela, Desculpa, Bruno. ela é... Alô, alô? Ia só dizer, não será por causa do chicote também? Desculpa, eu não ouvi. Aquele movimento do chicote. Não Pode poderá ter havido- ser do laço, né? Ela tem um laço, olha aí. Pode ser essa... Pode ser. Boa. Olha aí. Estudos semióticos. Quem falou isso? Ninguém. Ninguém. Muito obrigado, ninguém. Obrigado. De nada. E aí, então, você teve um redesenho da águia do peito dela para uma forma mais estilizada, que é esse WW, de Wonder Woman. Tá? É um personagem que surge como um anti-herói, né? Que é o Punisher. Ele que surge como um assassino para matar o Homem-Aranha, etc. e tal, em 74. Em 81, você tem um lettering que aí você passa a utilizar uma caveira no P, né? Ele ganha uma revista em 95 com P. E a partir de 2000 ele passa a ter uma caveira no logotipo, não como um elemento tipográfico, mas como um símbolo de apoio. Quer dizer, é o símbolo que ele leva no peito, você, né, tem isso trabalhado nos logotipos. Então, a gente tem essa referência também ao uniforme do personagem, né? Quando a gente está falando de uniforme de personagem, a gente está... Gabriel está avisando, temos que estar terminando. Estamos terminando, Gabriel, fique tranquilo. Quando a gente está falando de uniforme de personagem, ninguém veste mais uniforme do que o Capitão América, tá? Desde a primeira capa da revista, que ele aparece, Captain America, né? Você, aqui no caso, no lettering, você não tem a bandeira em si, ela está no fundo, mas dentro da revista, ela é totalmente, ela é sempre a bandeira americana, de diferentes formas. Da década de 40, dos anos 50, ele passa só a usar extrusão, né, o código visual do super-herói, nos anos 40 e nos anos 50. A partir dos anos 60, diversas variações do cromático, né, da cor
né, para fazer uma referência à bandeira dos Estados Unidos. Mas aí é a bandeira dos Estados Unidos, mas no caso dele, ele está fazendo uma referência não ao uniforme dele. O uniforme dele é que é uma referência ao local dele, ao habitat dele, na verdade, à origem dele, né? Ele vem deste continente chamado América, e ele então vira o Capitão América, né? Então, o logotipo ele faz referência ao uniforme, mas ele faz referência principalmente à origem do personagem, né? Que é uma coisa que a gente vê de uma maneira bem mais sutil no Aquaman. O último logotipo antes do nosso break de jantar. O Aquaman ele começa, de novo, como um arco, com uma letra grande, isso nos anos 40, né? Aqui, em 1942, talvez não dê para ver direito nessa imagem, ela ficou pequena, mas a letra ela é tremida, como se ela estivesse debaixo d'água, que é de onde vem essa cena. E aí, em 1943, de uma edição para outra, né, ele muda para isso aqui, para uma letra bastante reta. Aqui ele já fica arredondado, né, e aqui ele fica mais arredondado ainda. E é mais ou menos o logotipo do Aquaman. Agora, se a gente for querer olhar muito, eu vejo um peixinho aqui nessa letra Q. Né? Um peixinho, o rabo de um peixinho, como eu vejo nessa letra a cabeça do peixe. É uma coisa muito sutil, né? Mas parece que há sempre uma ideia de você sugerir isso, tá? E isso vai acontecendo de 1940 até 1970. A partir dos anos 80, eles extrapolam, né? A cauda do Q, ela vira uma onda, né? Ou ele vira um arpão, o A vira um arpão, porque na época o Aquaman havia perdido a mão, então ele usava um arpão na mão, ele tinha substituído um arpão. Em 1990, a gente vê um tremido nas letras, como se fossem aquelas marolas do mar, né? A gente vê outras referências também a outras áreas, a outros elementos desse universo marítimo, aqui uma escotilha, né? E assim vai. Então, resumindo, o que a gente percebe nos logotipos dos super-heróis? Que eles são maneiras de você representar aspectos da identidade dos heróis. Sejam de onde eles vêm, a origem deles, seja dos poderes que eles apresentam, isso é bastante comum, tá? Desde formas diretamente literais, como uma flecha ou um fogo, né? Ou como o salto que você tem, né? Ou do que eles, de uma representação física deles, né? Do logotipo da Mulher Maravilha ao morcego do Batman. Bom, até agora a gente tinha visto a questão da identidade visual, tipográfica ou de logotipos dos super-heróis. Tá? Falamos um pouco sobre como os logotipos dos personagens, seja nas histórias, seja nas capas das revistas de banda desenhada, eles transmitem ou eles traduzem a identidade desses personagens, né? Ou eles criam essa percepção de personagens. O que a gente vai ver agora é um pouco diferente, tá? Agora a gente vai entrar nos meandros dos desenhos dos personagens em si, mas ainda dentro daquele dessas nossas conversas sobre identidade visual. Tá? Eu tenho aqui um personagem que é o Timberwolf. Deixa eu botar essa coisinha aqui em cima. O Timberwolf, ele é um personagem da Legião dos Super-Heróis, que surge nos anos 50, se eu não me engano, né,
como personagens dentro de uma história do Superboy, das aventuras do Super-Homem quando menino. Que, na verdade, eles são três personagens que vêm para o presente e dizem: nós somos da Legião dos Super-Heróis do século 30 e a gente queria que você fazer um teste para você, Superboy, entrar e tudo mais. Isso faz um grande sucesso entre a meninada e eles viram personagens, obviamente depois eles extrapolam, enfim, é uma série bastante interessante, bastante dramática e que, como se passa no futuro, né, permite o uso de alienígenas e tudo mais. Então, eles são um grupo de heróis, de super-heróis, com poderes de diversos planetas, mas eles não têm um uniforme único como grupo. Cada um tem um uniforme de um jeito, e a gente pode ver, pelo exemplo desse Timberwolf, que o próprio uniforme do personagem vai se modificando dos anos 60 até hoje em dia, dependendo, né, das tendências, por assim dizer. Mas a gente, né, você vê que tem muita coisa a gente estava falando do calção de banho por cima, né? Isso se mantém até os anos 80 e depois isso se perde, vira uma calça, e aí a gente tem tanto no visual do personagem, né, mas na roupa, na jaqueta, né, referências da moda, dos esportes, enfim, isso vai mudando. Se a gente for perceber hoje, por exemplo, se a gente for notar os uniformes dos personagens, tanto nos quadrinhos hoje, como nos filmes, nas séries de televisão, é muito semelhante àquela roupa dos atletas mesmo, né? Então tem um diálogo aí para você buscar um pé mais na realidade, que foi aquela conversa que a gente tinha tido sobre legging, né? Sobre os tights do começo, né? Então, a gente está vendo aqui que tem uma modificação, você mantém ainda a questão do símbolo, né? Ele tem um símbolo e ele tem cores, né? O preto e o laranja, que às vezes vai escurecendo ou clareando um pouco, ele vai mudando. Mas esse personagem, ele não tem, ele, né? E aquele carnaval ali de gente ali embaixo. Deixa eu mudar agora aqui. Quando a gente vem falar de identidade visual em uniformes de super-heróis, o primeiro que surge, pelo menos dentro das minhas pesquisas, é o Capitão Marvel, né, que hoje é conhecido como Shazam, porque a Marvel registrou Marvel, enfim. E eles acabaram indo para usar Shazam. E o Shazam, ele é uma cópia melhorada do Super-Homem, no sentido de que é um garoto que se transforma num adulto, enquanto que o Clark Kent é um adulto que se transforma num adulto superpoderoso. Esse tem essa coisa do moleque poder falar uma palavra mágica e virar gente grande. Bom, o Shazam, como vocês devem saber, fala Shazam, vem um grande raio e tudo mais. E a primeira vez que a gente vê, né, que é essa primeira capa do Wiz Comics, número 29, surgem os Tenentes Marvel. Os Tenentes Marvel são outros garotos que se chamam também Billy Batson, que é a identidade do Capitão Marvel, e que por serem homônimos, eles podem falar Shazam e eles têm o mesmo poder. Ok, isso é anos 40, tá? Dá um desconto. E aí eles também se transformam em Tenentes Marvel. Ele divide um pouco o poder dele com eles, né? Agora, os uniformes são os mesmos. Pouco tempo depois, ele ganha uma irmã, a Mary Marvel, e ele ganha o grande fã, né, que era o Fred Freeman, que vira o Capitão Marvel Jr., né? Enquanto a Mary fala Shazam e vira Mary Marvel, né? Não tem nenhum grande nome de herói. O Fred Freeman fala Capitão Marvel e vira o Capitão Marvel. A palavra dele mágica é Capitão Marvel, o que é uma coisa completamente
contrassenso, porque ele não pode nem falar o próprio nome dele, porque senão ele vira, né, identidade. Bom, enfim. Aí a gente vê que, num primeiro momento, tá todo mundo de vermelho, menos o Capitão Marvel Jr., porque você precisa dar um diferencial, você usa uma outra cor, contrastante, azul. Acho que aí fica mais parecido ainda com o Super-Homem, né? Porque a capa ainda é vermelha. Assim, na década de 40, o Capitão Marvel superou o Super-Homem em vendas, tá? Era um personagem que tinha mais humor e tudo mais. Então, ele foi mais bem sucedido nisso, tanto que a National processou a Fawcett Comics, foram 12 anos de processo, até que eles decidiram abandonar realmente o personagem. Falou, não tem problema. Nos anos 70, a DC, que era, né, o nome que a National passou a usar, licenciou e comprou o personagem, e hoje ele faz parte da turma do Super-Homem. A gente vê ali um tiozinho, que é o tio Dudley, né? O tio Dudley, ele não tem poder nenhum, ele é tio meio adotivo dos garotos, e aí ele se veste e ajuda. E aí você também tem um tigre ali, que também não tem poder nenhum, mas enfim, nessa roupagem mais normal. Mas como a gente pode ver, quer dizer, é uma coisa do raio, né? Você tem o símbolo do raio, e nessa versão atual dos quadrinhos, e que dialoga com a versão do cinema, é o mesmo shape de uniforme, com a questão dos raios, e aí vai variar um pouco, e você muda a base do uniforme. Então é uma questão simplesmente cromática, se galgando no mesmo símbolo, tá? Por falar em raio e por falar em roupas vermelhas, nós temos aqui The Flash, que a gente viu, surge nos anos 40 e é atualizado nos anos 60, na verdade no final dos anos 50. Tá? O personagem Flash tem poder de velocidade, você vê que ele se vale do capacete de Mercúrio como um sinal, um símbolo, né, da velocidade dele, do deus Mercúrio, da velocidade, e ele tem um raio que é no meio do peito, é aquele à esquerda, né, no canto superior esquerdo da tela de vocês, é a primeira aparição dele, é o primeiro desenho da primeira história dele, com aquela capa Flash que a gente viu anteriormente. Logo abaixo, a gente tem uma versão atual dele. O raio, ele muda, ele passa a ser de baixo para cima e ele sai de dentro da calça do sujeito, né? Ele tem a coisa das linhas de ação e tudo mais. Como eu mencionei brevemente ali anteriormente, os super-heróis, eles perdem um pouco, eles perdem a popularidade após a Segunda Guerra Mundial, né, em meados dos anos 40, e eles são praticamente abandonados. Então o Flash, como personagem, foi meio relegado. Sobrou Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha e um ou outro aqui. No final dos anos 50, eles resolvem renovar os personagens. Então, eles atualizam o Flash, né, dão um aspecto mais científico, atualizam Lanterna Verde e assim por diante. É o chamado a Era de Prata dos quadrinhos ou dos super-heróis. E aí a gente vê um personagem que tem uma roupa, né, quer dizer, menos contrastante no azul, amarelo e vermelho, era toda vermelha, com o elemento do raio agora dentro de um círculo, né, como um símbolo mesmo, né, e botas amarelas, enfim, você tem uma releitura daquilo ali, mas havendo uma relação. Esse Flash, ele passa a ter um sobrinho, o Kid Flash, que inicialmente tem o mesmo uniforme dele, uma versão júnior dele, um sidekick dele. Isso muda pouco tempo depois, né? A gente tem aqui a capa da revista Flash, onde acontece essa alteração, e ele passa a ter algumas aventuras com o primeiro Flash. E aí, no canto direito superior, a gente vê que tem uma questão de identidade que é dada pelas cores e pelo símbolo, apesar do desenho do símbolo não ser exatamente o mesmo, né? O símbolo do Flash está dentro de
de um círculo branco, o raio. O do Flash, do primeiro Flash, vem de baixo para cima e é sangrado. E o do Kid Flash é vermelho, quer dizer, invertido, como muda as cores, né? E sobre o amarelo. E as calças são diferentes, né? Um tem uma calça em V, o outro tem um cinto, o outro é uma calça, enfim, vai mudando. De lá para cá, você amplia, modifica, atualiza essa família Flash, esses personagens Flash. E aí a gente vê alguns exemplos em quadrinhos, em desenho animado. Eu não botei nenhum nem da série de televisão antiga, dos anos 90, nem a série atual, tá? Mas eles dialogam muito com tudo isso, sempre mantendo o raio como base, né? Você tem aqui esse personagem aqui, que é o Bart Allen, que é um descendente do futuro que vem agora. O uniforme dele não tem o símbolo, não tem as cores, ele tem simplesmente um raio atravessado nele, né? Você tem uma versão atual do Kid Flash, em que é vermelho e prateado. Aqui você tem um Kid Flash baseado no personagem da televisão, que inclusive mudou, né? Ele era um personagem caucasiano, ele agora é um personagem negro na série de televisão, e isso se refletiu nos quadrinhos. E você tem aqui versões de vilões, etc. e tal. Inclusive o grande vilão do Flash, os nerds que me desculpem, né, a nerdice e tal, ou melhor, os não nerds que me desculpem, mas é o Dr. Zoom, que é um Flash negativo, é o mesmo uniforme do Flash, só que amarelo, com as coisas vermelhas e tudo mais. Mas isso aí, de novo, não são versões baseadas num mesmo uniforme, né, num primeiro uniforme. Não é um grupo que usa o mesmo uniforme. Isso a gente passa a ter realmente com o Quarteto Fantástico nos anos 60, a criação de Jack Kirby e Stan Lee, que inclusive na primeira revista, na primeira história, nem uniforme eles apareciam, tá? Você vê aí uma influência grande da ficção científica, e eles se baseiam, né? Eles usam um uniforme quase de astronautas mesmo, né? Você tem o 4 como mote principal da identidade, e a roupa é igual para todos eles, né? Em termos de cor, ou pelo menos em 3 deles. E aí a gente tem o Coisa, né? Que usa um short azul, porque ele não muda. O Tocha Humana, e aí é uma versão diferente daquele Tocha Humana da década de 40, de novo, dentro de uma atualização do conceito do personagem, ele, quando ele está em chamas, ele perde a referência cromática e de forma dos símbolos, etc. e tal. Mas há uma unidade nisso. A gente percebe que eles são membros de um grupo, de uma empresa, de um clube, né, de alguma coisa. Aqui a gente tem a Cristal, tá? Que é uma... Eu não vou entrar nessa nerdice toda, mas você vê que ela ganha um cintozinho do Quarteto Fantástico aqui. Ela é um membro extra, né? Num determinado momento da história dos personagens, ainda nos anos 60, se eu não me engano. O Quarteto Fantástico foi os primeiros personagens da Marvel enquanto Marvel, tá? Deixa eu mudar aqui. Agora, a gente não tem essa identidade básica deles, né? Você vê que não há, por exemplo, você ainda tem uma sugestão do short por cima da roupa, mas não muito. Você não tem uma coloração diferente, né? Num determinado momento, isso deixa até de ser um short. Quase pode parecer que é a marca de uma roupa de baixo que fica, né, mas não tem uma outra cor, como a do Super-Homem, a do Batman, etc. Aí aqui a gente passa a ter
algumas variações desses uniformes, desse uniforme do Quarteto Fantástico, dentro do contexto de cada história. E aí são atualizações, modernizações, outros desenhos, outras mídias, né? Mas você mantém o número 4, você mantém a cor azul. No caso, o Tocha Humana, ele passa a usar uma cor vermelha num determinado momento para isso. Agora, a gente considerando o 4 como um caractere, né? Quer dizer, que você pode trabalhar com uma forma tipográfica, ele permite algumas variações. Ali embaixo você tem a Mulher Invisível numa fase bizarra dos anos 90, né? Em que é de biquíni, com uma luva grande, enfim, uma coisa meio estranha. Mas aqui a gente vê, vou voltar um slide. Vou tentar voltar um slide. Voltei. Olha, roupa azul, símbolo azul, né, dentro de um círculo branco, botas pretas, ou azul escura, cinto preto e uma gola preta ou azul escura. Aqui a gente já começa a variar um pouco. Você vê que tem luvas brancas, golas brancas, o símbolo não está necessariamente centralizado. Você tem, às vezes, um peitoral preto, quer dizer, a gola ela se estende para um peitoral e ela seja ou branca ou preta. Você tem trabalhar o vazado do número, e aí você tem umas histórias em que o Hulk, que Homem-Aranha e Wolverine, né, e outros personagens se tornam membros do Quarteto Fantástico. E aí você adapta você aplica essa identidade visual quase corporativa nesses personagens daqui. A gente aí passa além da cor azul, né? Você passa a ter o branco, você passa a ter o preto, você passa a ter uma roupa até com uma base vermelho, né? Uma roupa esportiva. Essa coisa aqui no canto direito superior, onde tem um Homem-Aranha, foi o momento em que o Tocha Humana morreu e o Homem-Aranha... isso não é spoiler não, tá? Porque esses caras morrem e revivem o tempo todo, como vocês sabem. O Homem-Aranha entra no grupo e eles mudam de nome de Fantastic Four para Future Foundation, uma coisa assim. Então, você, né, passa a ter logotipo, você vê que tem um símbolo, não é mais o 4, é um 3, e ele é a cabeça, esse é o braço esquerdo, esse é o braço, e esse cara é na cor, quer dizer, você passa a ter a cor associando, né? E aqui a gente tem uma Fundação Futura com outros personagens que não exatamente o quarteto. A Mulher Hulk, a Medusa, esse é o Homem-Formiga? É, o Homem-Formiga, tá? Então, mesmo assim, independente dos poderes ou da forma dos personagens, a gente percebe claramente que há uma uniformização, com perdão do trocadilho, né, da identidade visual. Outros personagens que também dão o que falar nessa questão dos uniformes, deixa eu ver como é que eu tiro essa telinha aqui da minha frente, são os X-Men, tá? Que surgem nos anos 60. Você pode minimizar, Bruno. Eu posso minimizar, mas aí eu não vejo sua cara e aí eu fico perdido se vocês estão acordados e tal. Mentira. Primeira revista dos X-Men da década de 70, The Strangest Superheroes of All. Eu estou mostrando, eu estou anunciando uma revista em que tem um X quebrado, né? Ou seja, uma linguagem visual, código visual associado mais ao terror do que ao super-herói, né? The X-Men, quer dizer, o X é uma coisa misteriosa, é um elemento misterioso, esses caras têm um X, mas em cima eu estou dizendo, eles são super-heróis, tá? São inclusive os mais estranhos de todos. E aí a gente vê um monte de cara de uniforme, tá? Com o mesmo uniforme, com o mesmo padrão, independente dos poderes, né? Um não tem sapato, um tem um visor, o outro é uma mulher, o outro tem asa de anjo, tem um homem de neve, que é o homem de gelo, mas você vê que há um padrão de se manter,
né, uma coisa quarteto fantástico de ser. Para você mostrar que você é um grupo, você precisa estar uniformizado. Isso muda rapidamente, pouco tempo depois, né? Você continua mantendo, né, no quadro superior à esquerda, uma coisa dos uniformes, né, de você ter um desenho, o mesmo estilo de uniformes, né? O mesmo X aí ganha uma proeminência, o símbolo que não é no peito, mas é no cinto, no cinturão, né? O Homem de Gelo ganha um também, ele consegue finalmente fazer parte da patota. E mudam cores. E aí, de lá para cá, você vê que o X ele se torna uma coisa proeminente a ponto de, inclusive, virar o padrão do uniforme inteiro, né? Como você está vendo aqui à esquerda, na década de 90, no X Factor, né? Ele vira o grande X, né? Os uniformes deles, independente dos poderes e tudo mais, são ligados a isso. Então, os X-Men, assim como o Quarteto Fantástico, são grupos de heróis em que, por mais diferentes que eles sejam, em algum momento você tem eles agindo como uma equipe, tá? Aqui eu separei, da mesma forma que a gente tinha feito lá com a Legião dos Super-Heróis, o Cíclope, que é o líder, né, dos X-Men, diferentes uniformes em que ele tem, você vê que se mantém uma linguagem cromática, mais ou menos, quer dizer, uma espécie de forma e cor. Eu tenho o azul, o amarelo e o X, o azul, o amarelo e o X, o azul e o X, o azul, o amarelo e o X, né? E aqui no caso um preto, ou que seja um azul muito escuro. E embaixo você tem uma versão grande de X, uma versão contemporânea, e à direita embaixo você tem uma sugestão que não foi aplicada, mas que seria, enfim, quer dizer, como é que os personagens se tornariam um grande X. Então você tem o símbolo do personagem incorporado no uniforme deles, né? Quer dizer, como principal elemento disso. Isso muda, ou isso hoje em dia, né, dentro daquela nossa conversa sobre transmídia, isso ganha um outro peso quando eu vou para o cinema, né? Então esquece aquelas cores multicoloridas, né? Tem uma diferença. Quem tinha me perguntado sobre o legging? Tinha alguém que tinha me perguntado sobre o legging. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Que não está mais aqui. Tudo bem. Tem uma coisa na banda desenhada, que o universo da banda desenhada permite, e que é um choque quando você vai para a realidade, que é a questão da textura, tá? Na banda desenhada, a textura da roupa do Super-Homem é a mesma textura do terno do Clark Kent e é a mesma textura do pelo daquele tigre amigo do Capitão Marvel, entendeu? Então, a gente não vê uma grande diferença quando você está lendo a banda desenhada entre essas superfícies, que acontece quando você vai pro live action, né? Vide o seriado dos anos 60, Camp, do Batman, né? E quando você faz a dificuldade de você adaptar super-heróis, quer dizer, demorou décadas até você conseguir chegar numa adaptação que não fosse comédia, né? E aí isso é o meio Super-Homem do final dos anos 70 e os X-Men do início dos anos 2000 e o Homem-Aranha do Sam Raimi também. Mas a gente aí vê que você consegue manter uma unidade com os quadrinhos no X ou uma unidade cromática, quer dizer, pelo menos uma inspiração cromática, mas nunca é a mesma coisa, tá? Bom, o Batman, tá? O Batman é o personagem mais popular da DC Comics, mais popular, ou na verdade mais rentável que o Super-Homem, tá? E a gente vê nesse personagem uma replicação dos elementos visuais desse personagem em outros membros da chamada família Batman, né?
Você tinha o Batman, você tinha o Robin, aí você passa a ter a Batmoça, etc. Tal. Hoje você tem um grande cardume de morcegos. Não é um cardume, eu sei. Né? Mas você tem, enfim, uma alcateia de morcegos. Né? Você tem um coletivo de bate-heróis, né? Que seguem ou que foram derivados dele. E aí é curioso a gente ver como é que isso funciona dentro das histórias em quadrinhos, da banda desenhada. Embaixo a gente tem os model sheets do Batman para a banda desenhada, para o desenho animado, né, para os cinemas de animação, em que mostra o logotipo, as formas, as cores, principalmente, tá? O núcleo disso tudo é o morcego, é o símbolo dele. Isso a gente viu lá atrás com o logotipo dele, a representação visual dele. Não é uma representação dos poderes dele, não é uma representação das armas dele, é uma representação da aparência dele, né? E aí a gente vê que a maior parte dos personagens ganham morcegos no peito, né, derivativos direto dele, nesse sentido. A forma da orelha do morcego também está presente, né, nas máscaras, nos capacetes, nos capuzes de outros. As asas, né, as pontas da parte de baixo do morcego está também presente nas capas desses outros personagens. A gente tem essas, eu não sei o nome disso, que tem na luva, né, essas garras, essas coisas que também são derivativas, né, desse símbolo da asa do morcego, dessas entradas, que aí você também tem, seja nas luvas, seja na bota, né, de outros personagens. O que a gente tem agora? As cores que a gente viu ali na frente, né? Oficialmente, né, o Batman tem um preto, um cinza, um azul, um amarelo e um branco, né? São as cores que você usa. Isso, obviamente, eu não tenho aqui o padrão CMYK, mas dá para entender. Aí a gente vê preto e cinza em vários momentos. A gente vê o amarelo, né, em volta do escudo do morcego, também presente ou em volta de outros escudos, como o outline, como o fio dos outros escudos, ou no próprio morcego amarelo, né? Você vê o azul também presente no Asa Noturno, que é uma versão do Robin, é o Robin quando adolescente e adulto, né? E a gente não tem aí o vermelho. A gente não tem a cor vermelha, acho que é a única cor que não vem do personagem, mas vem do Robin, que é também um elemento gráfico que ele serve como contraponto para o personagem, né, de diversas formas, inclusive visualmente. E aí a gente tem o vermelho também, né, espalhado por ele, né? O que eu estou esquecendo aqui? Cores. Assim, uma outra coisa, e aí foi quando eu estava preparando essa aula para vocês, foi um achado. Nos desenhos mais atuais, nas bandas desenhadas mais atuais, você vê também isso representado nas máscaras dos personagens, né? Tanto do Robin, quanto do Asa Noturno, quanto do Red Robin, ou seja lá como se chama o Jason Todd hoje em dia. Né, você vê essa referência ao morcego na máscara por diferentes desenhistas. Tá? Bom, qual é a segunda parte da nossa tarefa? Eu não sei se o Gabriel vai querer continuar gravando, né? Mas a segunda parte da nossa tarefa, que eu vou sugerir que vocês façam em grupo, tá? Gabriel, a gente vai ver como é que você vê como é que é melhor, se já tem grupos pré-definidos ou se é freestyle. Eu queria que vocês desenvolvessem a identidade visual de uma equipe de super-heróis, tá?
que não precisa ser o nosso Alcalá, que a gente estava trabalhando. Pode ser, mas não necessariamente precisa ser. Que tivessem pelo menos 4 membros, né? Aqui a gente tem um desenho do John Byrne, que ele fez do Quarteto Fantástico, né? Com o símbolo, os personagens, a altura e tudo mais. E a gente tem uma versão que ele fez de como seria o Quarteto Fantástico se fosse utilizar, se tivessem adotado só um minutinho, os uniformes, a identidade visual dos X-Men. Então, assim, para a gente ver essa questão de símbolo, de cor, do design das roupas e tudo mais. Então, a ideia era isso, que a gente tenha um personagem masculino, um personagem feminino, uma coisa, tá? Não precisa ser um monstro de pedra, pode ser um blob, pode ser um dragão, pode ser um rinoceronte, é só uma coisa grande, diferente. Hã? Pode ser uma nuvem. Pode ser uma nuvem, olha aí, né? E um outro elemento, um outro personagem que aí também de novo, mas é só para a gente ter variação. E o ideal é que a gente consiga, dentro dessas variações de poderes e de corpos, manter uma unidade, uma identidade visual, né? Que seja que tenha essa unidade visual.